Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do sistema sensorial. A gente já começou falando de paladar, falamos de olfato, falamos da conexão dos dois. Depois falamos de audição. Agora, nessa videoaula, nós vamos falar de visão. E, por último, numa outra videoaula que eu vou postar para vocês, nós vamos falar sobre o tato, né? Então, começando com a visão, o que é preciso que a gente saiba, né? Que os nossos olhos, eles não são esféricos, eles são quase esféricos. E eles ficam localizados dentro de duas cavidades no nosso crânio, né? Que são chamadas de cavidades orbitais na face. O globo ocular, a parede do globo ocular, ela é revestida por 3 camadas. A chamada esclerótica, o coroide ou a coroide e a retina. Nós vamos falar de cada uma delas separadamente. Então, quando a gente fala de globo ocular, a gente pensa na estrutura do olho como um todo, né? Então, cada um dos olhos é constituído por 3 camadas. Uma camada mais externa, que tem função de proteção, formado pela córnea e pela esclera. Uma camada intermediária, que é onde eu tenho a vascularização, ou seja, a circulação sanguínea. E aí é onde eu encontro a íris, a coroide, chamado corpo ciliar. E uma camada mais interna, né? Que é uma camada nervosa, então rica em terminações nervosas, que é a retina. Vamos estudar cada uma delas mais aprofundadamente um pouquinho. Então, aqui está a imagem esquemática de um globo ocular. Então, o que eu tenho? Eu tenho a camada mais externa, a córnea, a pupila, a íris, o cristalino, os corpos ciliares, os ligamentos que ligam o corpo ciliar ao cristalino, né? Essa cavidade ocular é preenchida por uma substância, por um líquido que é chamado de humor vítreo, né? E aí eu tenho uma série de outras camadas, né? A mais externa, esclerótica, a média, coroide, a mais interna, a retina. Olha a coroide aqui vermelhinha, super vascularizada, e a retina, uma camada nervosa, né? Com terminações nervosas que vão fazer a conexão desse órgão do sentido com o sistema nervoso central. Além disso, a gente tem outras estruturas aqui, a mácula lútea e a fóvea, nós vamos falar o que é, e um local de conexão desse órgão com o nervo óptico, que vai ser responsável por levar esse estímulo até o cérebro, e que nesse lugar a gente tem o chamado ponto cego, que nós vamos explicar ele também, tá bom? Então, começando de fora para dentro, né? Então, a primeira dessas camadas é a esclera. O que é a esclera? É a parte branca do nosso olho, né? É a camada externa desse olho, né? É o branco do olho, é a esclera. Então, a gente já falou que a camada mais externa, ela tem função de proteção. Além de ter função de proteção, ela tem a função de auxiliar em manter a forma do olho, né? E nessa camada, na esclera, a gente encontra uma outra camada chamada de camada conjuntiva, né? Que é uma camada muito fina, transparente, rica em vasos sanguíneos, que vai recobrir essa esclera na parte anterior do olho, né? Além disso, ela também recobre a parte interna das pálpebras. Então, é uma camada super fina, conjuntiva, rica em vascularização, né, que recobrindo essa esclera e a parte interna das pálpebras. Indo mais internamente, temos a córnea, né? A córnea é a parte transparente do olho, como se fosse um vidro de relógio protegendo aqui, né, a nossa região da pupila, né? É a córnea que é a superfície de maior poder de refração do olho. E o objetivo dela, a função dela é fazer com que a imagem seja mais nítida lá na retina. Além disso, ela também tem uma função de proteger a parte anterior desse globo ocular. Então, aí, ó, uma imagem da córnea. Isso aí
muito possivelmente um transplante de córnea, né? Uma cirurgia em que a córnea foi retirada e está sendo colocada outra no lugar. Então, é a parte mais externa que recobre ali a nossa região da íris e da pupila, né? E aí temos a íris. A íris, que é a parte colorida do nosso olho, né? E ela fica atrás da córnea. E por que a gente consegue enxergar a íris? Porque a córnea é transparente, né? Se a córnea fosse opaca, a gente não conseguiria visualizar a cor, né? A íris, a cor da íris. E no meio da íris a gente tem um buraco, um orifício, que é a pupila, né? Então, a pupila, ela tem os mais antigos chamam até de menina do olho, que na verdade é a pupila que vai regular a entrada de luz, vai controlar a entrada de luz. Então, quando o ambiente está muito iluminado, eu tenho muita luz ambiente, a pupila se contrai, porque a quantidade de luz que eu preciso captar ali não é muito grande. Agora, quando eu estou num ambiente de escuro, eu preciso dilatar essa pupila para permitir que mais raios luminosos penetrem no olho, permitindo com que eu forme uma imagem, mesmo em ambientes mais escuros. E aí, gente, esse processo de abertura e fechamento, de contração e dilatação dessa pupila, ela não acontece de uma hora para outra, né? É um processo. É por isso que quando a gente está num lugar claro e a gente apaga a luz, no primeiro momento, a gente não enxerga nada. Mas aos poucos, à medida que a nossa pupila vai dilatando e a gente vai conseguindo captar os poucos raios luminosos, a gente vai conseguindo formar as imagens nesse escuro, ok? Mais internamente, falamos da primeira parte mais externa. Agora vamos falar da coroide, que a gente já falou que é uma membrana vascularizada, né? E se ela é vascularizada, ela é rica em vasos sanguíneos. Se ela é rica em vasos sanguíneos, ela é responsável pela nutrição do olho como um todo, inclusive da própria retina, que é a camada rica em terminações nervosas, né? Então, nós vamos falar do coroide agora. Nesse coroide, ele falando que ele é rico em vasos sanguíneos responsáveis pela nutrição. Beleza, camada média. E aí a gente tem nessa camada média o chamado corpo ciliar. Tá vendo essa estrutura ciliar aqui, ó? Né? Essa estrutura é responsável por produzir, por sintetizar aquele líquido que vai preencher a região anterior. Então, aqui eu tenho região anterior, região posterior. Essa região aqui, onde fica a íris, também é preenchida por líquido, chamado humor aquoso. Quem produz esse líquido é o corpo ciliar. Nesse corpo ciliar, eu tenho a presença de um músculo ciliar. Qual que é a função desse músculo? Sustentar o cristalino no lugar dele e alterar a forma deste cristalino, né? Por quê? Porque é a forma do cristalino que vai mostrar a acomodação visual do nosso olho. Então, o cristalino é uma lente transparente que fica atrás da íris. Então, eu tenho córnea transparente, íris colorida, cristalino transparente. E ele é capaz de modificar a sua forma para dar uma nitidez maior na visão, que é o que a gente chama de acomodação visual, né? É como se eu pegasse um binóculo aquele processo que eu estou de localizar a imagem, da imagem se tornar mais nítida, né? Então, é a mudança de conformação do cristalino que faz com que a gente tenha a visão mais nítida, tanto de objeto próximo quanto de objeto distante. Você já reparou que quando você fixa num objeto próximo, você desfoca o distante? E quando você foca no distante, você desfoca no próximo? É por quê? Por conta da acomodação desse cristalino, tá bom?
O que acontece é que, com o passar dos anos, esse cristalino que é transparente e tem capacidade de mudar a sua forma, vai perdendo a sua elasticidade e essa capacidade de mudar de forma. Por isso que muitas pessoas aí na faixa dos 40, 50, 60 precisam colocar óculos para enxergar de perto, especialmente para o processo de leitura. Para quê? Para compensar essa perda de elasticidade desse cristalino e dessa perda de capacidade de alterar a sua forma. É o que a gente chama de visão cansada ou presbiopia, ok? Agora, o cristalino, ele também pode perder a sua transparência, se tornando opaco. Quando eu tenho a opacificação desse cristalino, que também acontece com muita frequência em pessoas de mais idade, é uma doença que a gente chama de catarata, né? Então, na catarata, ela é possível ser revertida cirurgicamente, em que eu implanto uma lente no lugar do cristalino, para que essa lente execute as funções do cristalino que perdeu sua função pela opacificação. Então, um olho com catarata, gente, isso aqui não é uma pessoa, tá, gente? Isso aqui é um cachorro. Então, olha o olho normal do cachorro aqui à direita e o olho com catarata. A mesma coisa acontece com a espécie humana. O que acontece é que o cristalino perde a sua transparência, né? Gerando essa doença que é tratada cirurgicamente. Mais internamente, a gente tem estrutura chamada vítreo ou humor vítreo, que é um líquido, né? É uma substância gelatinosa que vai preencher toda a região posterior, a parte interna do olho, né? Do cristalino para trás, né? Esse humor vítreo é responsável por manter a forma do olho, tá bom? E a camada mais interna é a chamada retina, que é formada, a gente falou que ela é uma camada nervosa, ela é formada por receptores especiais que são sensíveis à luz. Quem são esses receptores? Os cones e os bastonetes, ok? Esses cones e bastonetes vão transformar os estímulos luminosos em estímulos nervosos e esses estímulos nervosos vão ser encaminhados através do nervo óptico até o cérebro. E aí eu falei com vocês que lá na retina a gente tem um lugar que é o ponto cego, né? Que ponto cego é esse? É um lugar que está lá no fundinho da retina e do lado de uma região chamada fóvea. O ponto cego é o ponto que vai ligar a retina ao nervo óptico para fazer essa condução desse estímulo luminoso que virou nervoso na retina lá para o cérebro, né? E ele é um ponto em que eu não tenho a presença de receptores. Então, por isso, ele é desprovido de visão. Então, quando a luz chega naquela região da retina que não tem cone, que não tem bastonete, eu não consigo formar a imagem no meu sistema nervoso. É o que a gente chama de ponto cego, né? E ali na região também da retina, a gente tem uma estrutura chamada de mácula, que ela é responsável pela visão, os detalhes da visão, a visão refinada, como, por exemplo, a gente precisa ter no processo de leitura. Então, quem tem doença degenerativa de mácula, degeneração macular, tem perda da capacidade de verificar os detalhes na formação da visão, né? Então, quem tem degeneração macular, como é o caso da minha avó, tem uma dificuldade muito grande em ler, né? E, por último, o nervo óptico, que está localizado lá na retina também, e que o ponto cego é a conexão, né, dessa retina com esse nervo óptico, que é responsável por conduzir esse impulso que chegou luminoso ao olho e foi convertido em impulso nervoso lá na retina para o cérebro, para que a imagem possa ser formada, né? Então, aqui, ó, eu tenho a imagem aqui no meio, de um globo ocular que foi retirado, junto com o nervo óptico, né? Então, esse nervo óptico é que vai conduzir esse impulso até o sistema nervoso.
Além disso, a gente tem a presença de uma série de músculos, que a gente chama de músculos extrínsecos, que são responsáveis pela movimentação, é a contração e o relaxamento desses músculos que são responsáveis pela movimentação dos nossos olhos. Esses músculos se prendem à esclera, ou seja, a parte branca do nosso olho, e fazem os movimentos desse olho, né? Então, a gente tem 6 músculos em cada olho, e esses 6 músculos trabalham em conjunto entre si, permitindo que essa esclera se movimente, ok? Externamente ao globo ocular, a gente tem as pálpebras, cuja função é proteger os olhos, distribuir a lágrima pelo olho, porque a lágrima é fundamental, o olho é região de mucosa, toda mucosa do nosso corpo toda mucosa ela é úmida, então é a lágrima que umidifica a nossa mucosa ocular, e além disso, tem a função de remover corpos estranhos dos nossos olhos. Nas pálpebras, a gente tem os cílios, que vão proteger o olho contra as poeiras que estão suspensas no ar, e as nossas sobrancelhas, não é sobrancelhas, é sobrancelhas, que vão impedir que o suor da testa penetre nos olhos. Tudo bem? Lembrando que, Mariana, é suor, é água, tem sais minerais. Sim, mas lembra que via suor a gente também elimina toxina. Então, deixa só a lágrima fazer a função de umidificar o olho, tranquilo? Se a gente puder evitar esse suor por conta das substâncias tóxicas, melhor. Acessoriamente, temos as glândulas lacrimais, né, que são responsáveis por produzir a lágrima que vai umidificar o olho, né? Então, essa lágrima, esse líquido produzido pelas glândulas lacrimais, é espalhado pelos movimentos da pálpebra. Então, ele vai lavar e umidificar esse olho. O que acontece, por exemplo, quando a gente chora? Quando a gente chora, o que acontece é que o excesso de lágrima produzida desce pelo canal lacrimal e é despejado nas nossas fossas nasais. Por isso que quando a gente chora, normalmente o nosso nariz começa a escorrer. É o excesso de lágrima que está conectado, a glândula lacrimal conectada com aqui, ó, essa estrutura, o conduto nasolacrimal, e o excesso dessa lágrima, que já está vertendo pelo olho, desce por esse canal e cai nas fossas nasais. Tranquilo? Então, como é que essa visão é formada? Então, a luz ultrapassa a córnea, né? Lembrando que essa córnea é a camada protetora do cristalino. O cristalino é a lente natural do olho, que vai se contrair ou se relaxar para desviar os raios de luz que estão chegando e fazer com que eles sejam direcionados diretamente na retina, que é a camada nervosa, que vai pegar esse impulso luminoso e transformá-lo em impulso nervoso. Esse cristalino direciona essa luz para a retina, de maneira a formar uma imagem nítida. Essa retina vai transformar essa luz em impulso nervoso e o nervo óptico vai ser responsável por levar esse impulso nervoso para o cérebro, que vai transformar e gerar, interpretar essa imagem que foi trazida pelo impulso luminoso lá na retina. Ok? Então, aqui é a parte externa do nosso olho, tá, gente? Então, a luz chega por aqui. Isso aqui, ó, a gente tem cones e bastonetes aqui. Então, o que eu tenho? Na retina, eu tenho uma camada de axônios, que são estruturas neuronais. Além disso, uma série de células aqui. E aqui no fundo, eu tenho os cones e os bastonetes, né? Eu tenho cones aqui, porque parece um cone, e eu tenho os bastonetes. Então, olha que só pela cor dos cones, vocês sabem qual que é a função dos cones, né? Pensa aí qual que é a função dos cones, qual que é a função dos bastonetes, né? E aí, para finalizar o tensorial da visão, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os problemas relacionados à visão.
Primeiro deles, a vista cansada, a presbiopia, que a gente já explicou um pouquinho, que é a perda de elasticidade, de capacidade de mudar a sua forma do cristalino. Então, o cristalino não consegue mais relaxar ou contrair normalmente. Então, os raios de luz, eles atingem um ponto mais atrás da retina, onde não deveria atingir. Então, isso dificulta enxergar objetos que estejam próximos a menos de 45 centímetros dos olhos, né? E que é normal isso acontecer à medida que a idade vai se aproximando, né? Aí está escrito aqui que todas as pessoas acima de 40 anos já vão ter um certo grau de presbiopia, então a pessoa aqui que vos fala já vai ter que começar a olhar essa questão do cristalino. Temos a miopia. Na miopia, a gente tem uma questão de forma do olho. O olho, ele é mais achatado, ele é mais comprido, né? Ele é meio esférico, na miopia ele é mais comprido, né? Então, dessa forma, os pontos... Oh, meu Deus do céu! A energia luminosa, os raios luminosos, eles vão atingir um ponto mais à frente da retina, o que provoca dificuldade de enxergar objetos que estão distantes, né? Que é o contrário da hipermetropia. Na hipermetropia, na miopia eu tenho o olho assim, na hipermetropia eu tenho o olho assim, né? Então, o olho ele é mais curto do que o normal. Então, os raios de luz, eles ultrapassam a região da retina, causando dificuldade de enxergar de perto. E, por último, a gente fala do astigmatismo, né? O astigmatismo não é um problema da forma do olho, e sim da córnea. No astigmatismo, a córnea tem uma superfície irregular, então ela não consegue condensar os raios de luz, então ela desvia esses raios de luz, o que faz com que esses raios de luz atinjam diferentes regiões da retina, então a imagem é formada de forma embaçada. Então, gente, o que é possível que é preciso que a gente entenda? Não tem jeito da pessoa ter, ou ela tem miopia, ou ela tem hipermetropia. A pessoa pode ter miopia e astigmatismo, hipermetropia e astigmatismo, mas miopia e hipermetropia é complicado ter no mesmo momento, porque está relacionado com a forma do olho, né? Assim terminamos visão. Nossa próxima videoaula, e a gente finaliza órgãos dos sentidos. Depois eu vou passar para vocês as videoaulas do sistema endócrino.